Fala turma, Flávio Direita Sergipana, começando mais um podcast de Direito Talks. Estou aqui com meu colega Matheus, mais um programa essa semana, né? E hoje vamos falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, que aconteceu aí no país todo, agora esse final de semana. Vamos falar sobre os resultados, falar sobre como a direita se organizou aí para poder se mobilizou. E, de fato, a esquerda sentiu o golpe, né? O ministro dos Direitos Humanos aí já está querendo tomar ações para mudar a forma como a eleição de Conselho Tutelar acontece no Brasil. Mas é isso, né? Pedir desde já que vocês se inscrevam aqui em nosso canal, o Direita Sergipana, o @Direita Sergipana ou Direita News SE. Pesquisa aí no YouTube que vocês encontram, ou então segue aqui mesmo, aqui onde você está assistindo, clica no vídeo e se inscreve no nosso canal, curte, comente, compartilha. Também segue as nossas redes sociais, que é muito importante, o Instagram, @Direita Sergipana, TikTok, @Direita Sergipana. Então é isso, vamos começar aqui com o nosso programa de hoje, né? Temos várias pautas, a principal é realmente essa do Conselho Tutelar, mas vamos deixar ela para depois, né? Vamos tratar primeiro sobre essa reação do Congresso Nacional, que finalmente parece que acordou, né? Parece que Principalmente o Senado, né? Agora, finalmente. O Congresso reage a abusos do STF e a usurpação das competências dos poderes e aprova a lei que garante um marco temporal, né? A lei foi aprovada na semana passada por 46 a 21, né, se eu não me engano, a votação. Além disso, foi protocolada uma PEC que permite ao Congresso derrubar decisões que extrapolem os limites constitucionais, decisões do STF. Então, acho que são duas iniciativas bastante importantes, né? Também tem a obstrução que o Congresso está fazendo, tem outras iniciativas também em relação ao plebiscito do aborto, né? Que isso também é discutível, tem uma galera que é contra, porque realmente você está discutindo o direito à vida, tipo, num plebiscito, você está dando o direito às pessoas de matar alguém. Se permite matar ou não matar, né? E parece que o brasileiro não aprendeu nada, né? Querendo decidir tudo por plebiscito novamente. Em 2005, o plebiscito sobre as armas no Brasil, né? A gente ganhou, a maioria da população votou favorável a manter o direito de se armar, e mesmo assim, através de decretos, através de leis, o executivo e o legislativo legislaram para que as pessoas não tivessem mais direito a portar suas armas. Então, você querer criar um plebiscito para resolver sobre a vida do aborto é como o Flávio falou, né? Você votar se quer matar ou se quer deixar vivo. O que é uma aberração total. Né? Eu não digo que eu não concordo com esse plebiscito, porque eu acho que realmente nossa sociedade está precisando de um choque de realidade. Eu acho que uma campanha, um plebiscito, com propaganda na TV, esclarecendo sobre essa questão do aborto, esclarecendo a gravidade, esclarecendo também, deixando a esquerda falar o que é que eles defendem, eu acho que traria, de fato, um impacto muito grande para a grande parcela da sociedade que está aí esse debate. Muita gente que se diz contra, muita gente que demais, às vezes não tem profundidade sobre o assunto e não entende o que é que está acontecendo. Como a gente já discutiu aqui em outros programas, existe uma agenda, que é essa Agenda 2030 da ONU, que lá, claramente, tipo, onde se fala sobre os direitos reprodutivos, na meta 5.6, as feministas incluem dentro dessa pauta a questão do aborto. Fux, quando também, em 2020, ele assumiu a presidência do STF, eu estava saindo, se eu não me engano, da presidência do STF, acho que foi na saída dele. Foi na saída dele. Ele disse que o STF estava comprometido com as metas da Agenda 2030. Então, poxa, é um debate que realmente precisa ser feito e as pessoas serem esclarecidas do que está acontecendo. E se, infelizmente, chegar ao ponto de uma sociedade ela decidir que não deve ser criminalizado matar crianças no ventre das mães, é porque realmente estamos numa sociedade doente e morta, tá ligado? E o que você falou do Senado é um problema porque o Senado ele demorou a reagir. Essa PEC agora ela encontra problemas legais para se manter, porque depois que o STF dá a decisão sobre alguma coisa, se você criar uma lei a posteriori da decisão do STF, essa lei simplesmente ela não vai ser validada. Que é no caso do marco temporal. Do marco temporal, exatamente. Porque o STF já julgou constitucional. Então, mesmo que você crie a lei... E deu repercussão sobre outros casos, que eles também fizeram Exatamente. Isso. Mesmo que você crie a lei, mesmo que ela seja sancionada, o STF só vai chegar lá e vai simplesmente dizer, não, isso é inconstitucional porque a gente já julgou a constitucionalidade disso. Então, qual é o motivo do Senado ter feito isso agora? Vai ser algo figurativo? Porque, de fato, realmente, poder para poder executar essa lei não vai ter. De fato, essa questão do marco temporal é um tema que realmente mobilizou
e fez com que o Senado reagisse, também especialmente a questão do aborto, não é, isso é inegável, que foi a pauta que fez com que o STF, aliás, com que o Congresso como um todo, tanto a Câmara dos Deputados, com o Estatuto do Nascituro, que eles já conseguiram, né, mais de 250 assinaturas também, e protocolaram, já pediram a lei, que deve ser votada essa semana, né? Acho que se não votar, o Congresso, a oposição vai continuar em obstrução. Então, acredito que essa semana a Lira deve colocar para votar a urgência do Estatuto do Nascituro, que já tem assinaturas suficientes para poder ir adiante. E essa questão do aborto foi fundamental para essa reação do Congresso, o fato do STF tomar as rédeas e decidir, querer julgar esse tema. E aí também veio o Senado finalmente acordou. Também teve a questão da legalização da maconha, né, que Pacheco disse que protocolou uma PEC para colocar que qualquer porte em qualquer quantidade de maconha seria criminalizado, ou seja, não ia ter quantidade mínima, como o STF decidiu, colocar isso na Constituição, né, para ver o grau de surrealismo que o Brasil vive, né? Você colocar na Constituição que a pessoa não pode portar droga no Brasil, sendo que isso é uma coisa que deveria ser decidida nos estados se de fato isso aqui fosse uma república, né? Exatamente. Então, a gente está vendo uma série de medidas que foram feitas por parte do STF, uma sequência que realmente, se o Congresso não reagisse, ele iria se anular. Ele iria realmente mostrar, poxa, a gente está aqui gastando um custo de 2 bilhões por ano, acho que até mais do que isso. Mais, né? bem mais. Bem mais do que isso, 2 bilhões acho que é o TSE. O Congresso ele iria se anular e mostrar que estava gastando dinheiro do povo sem valer para nada. Pô. Então, a gente parabeniza o Congresso por essa reação, por terem realmente tomado essas medidas. A gente espera que essa PEC que pode anular as decisões do STF, que extrapolem os limites constitucionais, ela possa avançar, né? Apesar de que é muito difícil conseguir 308 votos na questão como essa, ainda mais no Senado, que precisa de 2/3, e a maioria do Senado ainda, infelizmente, está do lado aí dessa turma aí da esquerda, a turma que desgoverna o país. Mas é importante a iniciativa, é importante que o Congresso mostre, opa, tem uma linha, tem um limite que, infelizmente, vocês já cruzaram, não é de agora, mas, pelo menos, eles perceberam, está havendo essa reação, né? Então, vamos acompanhar como é que vai ficar essa situação em relação a todas essas pautas, a questão do marco temporal, que é muito importante para garantir a segurança jurídica no campo, as pessoas, e nas cidades também, né, porque qualquer lugar, qualquer índio ou tribo indígena, ou qualquer ONG dessas aí que dizem representar os indígenas, eles chegarem agora com essa decisão do STF e quiserem contestar, dizer que eles ocupavam aquele local ali antes de 1988, essa terra ela pode ser desapropriada pelo Estado e devolvida aos índios, né? Eu quero saber se isso vai acontecer com as casas dos senhores ministros do STF em Brasília, né? Claro que não, né? Vão julgar em causa própria. Porque lá em Brasília até 1961 não tinha nada, né? Até a construção de Brasília não existia. Então ali era terra indígena também, né? Vai se aparecer... E é mais recente do que o próprio marco temporal que já estava sendo instituído, né? Então vamos acompanhar como é que vai ser esse debate, marco temporal, questão do aborto. A gente comentou aqui bastante na semana passada sobre esse tema e a gente está realmente mostrando, né, a realidade. A gente fez uma entrevista também com as pessoas na rua, que vocês vão ver também aí nas nossas redes sociais, Instagram, aqui no YouTube também a gente vai postar, conversando com as pessoas na rua, perguntando a opinião delas. Então acompanhem nossas redes sociais para que vocês continuem tendo informação em relação a esses temas tão importantes para o futuro, para o destino do nosso país, né? Nós vamos seguindo para pauta 2. Vamos falar, cara, esse daqui, velho, eu trouxe para comentar, mas vai ser realmente comentário breve, porque não tem muito o que falar. Sim. É o vídeo da despedida de Rosa Weber no STF. Eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por sua excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre. Né? O que aconteceu? Ele foi lá nos visitar,
O vice-diretor foi nos avisar para a gente manter a calma. Ele entrou na ala D primeiro. Tava ele, a Werber e a Segurança Nacional. Eles entraram com metralhadora. Os agentes dele lá, segurança dele, com o dedo engatilhado, com o dedo no gatilho, apontando para as mulheres. E com a mão também no spray de pimenta. Mas isso a gente dentro da cela. Ele estava atrás da cela, mas a Força Nacional apontando pra gente. Todos sentados, a gente ouviu os aplausos da ala D, mas porque a Rosa Weber fez as pessoas agradecerem ele e aplaudirem. Isso tudo foi relatado nos banhos de sol, porque foi o assunto daquela semana ele ter ido lá, né? E as mulheres começaram a tremer de medo de ver ele. Muitas fizeram xixi na roupa, tremendo, sem brincadeira. Foi essa a reação. E a Jupira se ajoelhou pedindo perdão para ele, tremendo de medo. E antes dele, elas ouviram tudo, né, chorando. Ele entrou, ele viu o banheiro, que era um banheiro, viu os quartos, saiu dali. A Rosa Weber ficou falando um monte de coisa lá e falou para as meninas agradecerem ele, e ele saiu de lá aplaudido na aula dele. Só uma mulher falou assim: o meu Deus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. E muitas vezes, seu Alexandre, ela falou para ele, eu subi no monte para orar pelo Senhor, porque eu sei que Deus não se agrada com a morte do ímpio. E muitas vezes eu subi no monte porque a palavra nos ensina a orar pelos nossos inimigos. Ele falou, muito obrigado, sabe? Ele agradeceu com aquela cara, com aquela pose soberba, com as duas mãos assim juntas, com aquela pose que ele faz para falar. E a Força Nacional com as armas apontadas para nós. Aí o que ele repetia, isto não é uma vingança. Bom, né, tá aí o grau de... Eu não sei se é deboche, se é chacota, se eles fazem isso de forma despretensiosa, realmente sem intenção, se eles realmente entendem que essa é a realidade, ou, cara, eu não sei o que é que passa na cabeça dela falar esse tipo de coisa, né? Como se as pessoas que estavam ali na colmeia, né, entendendo, naquela situação deplorável, passaram ali vários meses presas, sem ter o devido processo legal, sem ter o amplo direito à defesa, como é garantido na Constituição, passando por uma série de inconstitucionalidades e abusos, e dizer que essas pessoas foram lá, aplaudiram Alexandre de Moraes, aplaudiram... cara, realmente eu fico pensando, o que é que passa na cabeça de um ministro do STF para falar um negócio desse, né? É uma fanfic, né? Fanfic pura. Não tem muito o que comentar, não, sinceramente. Esses ministros, eles vivem um mundo totalmente diferente do nosso mundo. Não só em uma questão ideológica, mas uma questão monetária, uma questão social, porque o Brasil que eles vivem é outro Brasil. Só do fato das legalizações que eles fazem, né, é até difícil de falar que um ministro do Supremo legisla, né? Uhum. Mas até pelas pautas que eles julgam, você vê que é uma pauta de primeiro mundo, não é uma pauta de Brasil. O que o brasileiro precisa agora? O brasileiro precisa restaurar o poder de compra dele, restaurar sua economia, enfim, voltar a ter instituições fortes, e aí está o STF julgando... Segurança pública. Uma segurança pública, aí está o STF julgando sobre questões de drogas. Nem países de primeiro mundo estão discutindo isso, na verdade eles estão revertendo todas as liberações que fizeram. Porque é só você ver exemplos como Califórnia, como Canadá, França, que são países de primeiro mundo que já tiveram essas experiências e que não querem mais, porque chegaram num estado de ruptura social. Então os ministros do Supremo, eles vivem no Brasil, só que com a cabeça na Europa, pelo visto, né? E ainda por cima teve a festa do Barroso, né? Que contou com... Teve um sambinha, né? Um samba, né? Diogo Nogueira lá, Barroso cantando, né? Esses são os ministros aí que eu pergunto, né? Em outros países existe isso? Nos Estados Unidos, será que existe? Não, isso? claro que não. Você não ministro vê fazer festa de posse. Você não vê nem o ministro dando entrevista, só em casos extremamente excepcionais. Porque ele tem que ter a conduta ilibada, aquela conduta respeitada. Você pode olhar em qualquer Suprema Corte de qualquer país que você, às vezes, a população não sabe nem o nome de quem está lá. Então. E o bom juiz é isso, né? Num jogo de futebol.
quando você sabe demais o nome do juiz é porque tem alguma coisa errada, né? Eu acho que até essa PEC do Congresso, ela deveria ser nesse sentido, né, de realmente delimitar. Até porque o STF, ele julga muitas causas, né? Então, de fato, o STF, ele é muito requisitado no Brasil, algo que não deveria acontecer, e existe a extrapolação das competências, a usurpação de competências. Eu acho que essa PEC, ela poderia trazer algo nesse sentido, de delimitar e que realmente chamar esses ministros, pô, vocês também... Peraí, vocês não querem trabalhar um pouquinho menos, não? Digamos assim, né? Vocês têm uma porrada de causas para julgar. Será que não é melhor deixar isso aqui nas primeiras, segundas instâncias, ou até no STJ, onde tem turmas com mais ministros, né? Você tem Então, acho que a PEC deveria ser nesse sentido, delimitar. O STF vai julgar apenas questões que são constitucionais. Exatamente. E nada além disso. Então, a gente precisa realmente debater, né? Eu acho que o Congresso tem esse papel de colocar essa questão aí no debate público, né? O papel do STF no Brasil, se realmente tem que ser uma corte constitucional, que eu acho que é o que deveria ser, corte constitucional, e acabou. Tipo, não é para julgar questões... Não é para questões que estão fora do âmbito constitucional, não é para estar legislando, né, sobre drogas, sobre aborto, porque essas questões não são, já estão, inclusive, na Constituição, questão do direito à vida garantido desde a concepção. Então, poxa, não tem mais necessidade de estar julgando isso, e o STF, infelizmente, continua usurpando essas competências. Então, espero que essa PEC traga um pouco mais para afaste, pelo menos, já que o STF já vive afastado da sociedade, esses ministros, eles vivem nessa realidade que vocês viram no vídeo aí, né? Então que pelo menos o Congresso garanta que o papel deles seja muito menor do que o que infelizmente eles estão exercendo hoje, né? Agora vamos falar de uma pauta interessante aqui, Flávio, que é o André Mendonça derruba censura contra o humorista Léo Lins, o homem mais perseguido do Brasil. Impedido de viajar do estado de São Paulo. Estava preso em cativeiro no estado de São Paulo. Para sair de São Paulo ele tem que avisar, né, com o Ministério Público com antecedência. Ou seja, ele não podia sair, entendeu? Se saísse, poderia receber uma ordem de prisão. Então, assim, uma bola dentro, né? Finalmente, de algum ministro. Uma bola dentro dele, né? Graças a Deus. E, assim, é uma situação até cômica, né? Envolvendo Seria o humorista. Seria se não fosse trágico, deveria ser um episódio de South Park. Exatamente. Deveria ser um esquete, na verdade, né? Do show do Léo Lins. Mas... Um humorista censurado pela justiça, impedido de fazer piada com todo tipo de minoria, de ofender. E agora a gente olha para os grandes humoristas, né? Que passaram 4 anos fazendo esquetes como o Portador Fundos, falando mal de Bolsonaro. De Jesus, né? De Jesus. De gente que diz é travesti. De praxe deles, isso aí. Cadê o seu Gregório do Viver fazendo uma esquete com o Gordola ou com o Senhor, né, o Sapo Cachaceiro? Nenhum deles faz, Já né? que o próprio Sapo Cachaceiro chamou o Gordo de Gordola, então, né? Então, exatamente. Piada pode, né? Desde que seja ele que faça. Então, e aí o Porta dos Fundos, eu lembro até hoje que tinha algumas esquetes zoando o PT. Em 2014, né? 2015, que tinha a Dilma. Mas... misteriosamente parou. Estranho, né? Estranho. São os humoristas seletivos, né? Os humoristas da causa seletiva. E nenhum deles saiu em defesa de Léo Lins, que não cometeu nenhum crime. Fábio Porchat saiu em defesa e depois se arrependeu. Se arrependeu, não. Eu sou um racista em desconstrução. A desculpa do Porchat é toda essa, né? Lembrando que ele terminou um casamento porque ele era machista em desconstrução. E ainda está nessa desconstrução até hoje. Na esquerda você pode ser misógino, a porra toda, se você estiver em desconstrução. E aí é uma coisa até engraçada, porque o Danilo Gentili tinha saído em defesa dele também e voltou atrás. Voltou atrás no Twitter. Até o Pica Sonsa, né? Como é conhecido. Voltou atrás. Você não ficou sabendo? Não. Depois eu vou mandar o tweet para você colocar. Pronto, colocar aqui na tela. Então, para você ver que até o Léo Lins perdeu o emprego lá e o grande amigo dele nada fez para ele reaver o emprego nem nada. Essa é a hipocrisia dessa gente, essa galera, essa turminha do amor, né? Cara, eu vi esse caso, né? E quando realmente saiu essa decisão, né? Isso também levantou uma outra questão no debate dentro das redes sociais, né? E também o debate público, né? Porque essas questões, você vê humorista sendo censurado, então é porque já passou do limite. Entendeu? Sim. Teve um caso também que
que foi uma juíza que mandou excluir uma publicação daquele deputado da esquerda, o cara lá do Paraná, esqueci agora o nome dele, é Glauber Braga, né? Glauber Braga. Glauber Braga. Então, essa censura já passou muito do campo da direita, porque Léo Lins, ele não é um cara de direita. Léo Lins é um cara que ele é politicamente incorreto. Isso. É um cara que ele está fora dessa bolha progressista, simplesmente isso. Mas ele fala mal de Bolsonaro, ele faz piada com Bolsonaro, ele fala mal de Lula, faz piada com Lula. Ele está fora do campo político, ele realmente faz o trabalho dele, que é fazer humor. Sim. Entendeu? E já chegou nele esse tipo de aberração, esse tipo de decisão, que quando saiu, como eu estava dizendo, a gente fica abismado, que eu digo, poxa, peraí, se chegou no humorista, o que é que vai acontecer com um cidadão comum? Entendeu? Daqui a uns dias, quando ele chegar e falar mal de um prefeito na internet, quando ele for fazer uma crítica a um vereador, a um prefeito, será que vai ter decisão também da justiça para poder pedir a exclusão das redes sociais, pedir a exclusão da publicação? Porque o que aconteceu com o Léo Lins, como o voto do ministro Mendonça claramente disse, também foi censura prévia. Isso. Foi impedir o cara de fazer novas piadas, de fazer novos trabalhos, impedir o cara de se locomover de forma livre. O cara perdeu seu direito de ir e vir, sem poder comunicar à justiça. Um negócio com um completo absurdo. Você tem que dizer para a justiça onde é que você vai estar, para o Estado saber da sua posição. Ou seja, ele estava em permanente impossibilidade de ser preso, porque se a justiça quer saber onde é que você está, é porque você tem possibilidade de ser preso. Exatamente. Isso com um humorista, pô. Aí você pensa, poxa, o que é que vai acontecer com um cidadão comum daqui a uns dias? Aquele cara que não tem advogado para se defender, não tem condições de pagar um advogado para recorrer ao STF. Esse aí é o coitado que vai ser preso e ser esquecido, né? Teve o caso de uma jornalista também, lá em Alagoas também, que recentemente foi vítima de censura. Não sei. De uma juíza de primeira instância. De uma juíza de primeira instância. Então, isso está extrapolando muito. Essas decisões que foram tomadas lá por Alexandre de Moraes recentemente, depois dele ser possuído, né? Então, cara, eles realmente extrapolaram um nível que permitiu com que outras instâncias do Poder Judiciário, instâncias menores e juízes de primeira instância, tomassem decisões que estão cometendo absurdos como fizeram com Léo Lins. E eu vou ler aqui um trecho do voto do André Mendonça, só para deixar aqui registrado, né? O direito fundamental é a liberdade de expressão. Não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. E sabe de quem foi esse voto? Não foi de André Mendonça, foi de Alexandre de Moraes, que André Mendonça pegou e usou como jurisprudência. Na DEI 4451, que Alexandre de Moraes, antes de ser possuído, votou pela liberdade de expressão. Nesse caso, que também, aí André Mendonça pegou essa DI, né, a jurisprudência que já havia do próprio STF, e utilizou para basilar a decisão que derrubou essa aberração aí dessa justiça de primeira instância contra o Léo Lins. O Alexandre de Moraes, que proferiu um voto na DEI 4451, dando esse grau de liberdade para poder fazer sátira, para poder fazer humor, é o mesmo Alexandre de Moraes que mandou prender o cara do canal Hipócritas. Pois é. Então, tá aí essa nossa injustiça brasileira, né? Mas parabéns a André Mendonça, né? Um respiro, a liberdade de expressão, como eu postei hoje, respira por aparelhos, né? Eleição para conselheiro tutelar mobiliza a direita, né? Especialmente igrejas em todo o Brasil, e o MPF, né, já cobra uma ação contra o abuso religioso, entendeu? É incrível, né? Toda vez que a esquerda perde no jogo, existe algum problema, a gente está burlando as regras, está tendo abuso de alguma forma, mas quando eles ganham tá tudo certo, né? E depois somos nós que somos errados, né? Porque ano passado, vocês estão contestando as urnas eletrônicas, as sagradas urnas do botão, entendeu? Aí a gente não pode contestar, mas eles já estão... A desculpa deles é que houve um abuso religioso aí, né, das igrejas, mas... É complicado porque se você é um cidadão que você tem uma religião, que você acredita em alguma coisa, você vai sim basilar seus preceitos políticos e o conselheiro tutelar entra nisso através da sua religião. Se a igreja indicar alguma coisa, ela não está tendo abuso nenhum porque ela não está forçando ninguém a votar. É muito diferente do Estado que obriga você a votar. Se você não votar, você toma várias sanções e pode pagar multa, etc. Enfim, pode ficar recluso de fazer algumas coisas. Mas a igreja não, a igreja fala,
tem um irmão aqui e tal, uma pessoa que é próxima à comunidade, e se você tiver interesse, vote nele. Qual o abuso religioso nisso? Totalmente voluntário, nada coercitivo. Então não tem o porquê o Ministério Público Federal perder tempo investigando isso. Porque o Ministério Público Federal não começa a abrir uma investigação sobre a disseminação dessas gangues que estão se espalhando no Brasil, que já chegaram em Salvador, transformando a Bahia num caos. Esse problema da segurança, facções, né, esse problema da segurança pública no Rio de Janeiro que está estourando, porque eles também não vão investigar os repasses, né, de deputados federais que estão muito nebulosos. O orçamento secreto que virou agora orçamento... participativo, orçamento participativo. É o PIX, virou emenda PIX. Então, o Ministério Público Federal ele deveria perder tempo se preocupando com coisas mais relevantes. E não com isso, porque as urnas elas não podem ser contestadas, né? Ministério Público Federal. Pois é, né? O resultado das urnas. Tem que aceitar. A gente não pode contestar, entendeu? Isso mesmo, vocês mesmos disseram isso no passado. Então, aceitem o resultado das eleições do Conselho Tutelar e aceitem e choro é livre, né? Como diz a jornalista da Globo, né? A Maju Coutinho. E aqui só para deixar o texto aqui do portal UOL, viu? O Ministério Público Federal, MPF, informou ter solicitado ao presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, CONANDA, que informe em até 24 horas quais medidas foram adotadas para a prevenção do abuso do poder religioso e a garantia da lisura das eleições para Conselho Tutelar, que aconteceram agora, dia 1º de outubro. Além disso, também, o Ministério dos Direitos Humanos, na pessoa do Silvio Almeida, né, já falou que vai mudar a forma da divulgação dos candidatos. Não sei quais medidas ele vai adotar, mas de fato o que acontece é que eles sentiram, né? Eles viram que realmente perderam espaço. Aí essa eleição do Conselheiro Tutelar, até vou explicar, né, para as pessoas que perguntaram a gente nas redes sociais sobre a eleição do Conselheiro Tutelar, porque essa mobilização ela começou um pouco tardia. Lá em maio, quando foi o período para inscrição, abril, maio, a gente chamou a atenção para esse debate. A gente buscou conversar com algumas pessoas, né, para saber se tinham interesse de vir candidatas. Tem um colega nosso, né, que é inclusive um rapaz do Augusto Franco, né, que ele tinha interesse de vir candidato. Ele já estava com a documentação para poder fazer essa inscrição, mas não conseguiu sair por conta das restrições. E as restrições para você se inscrever e também para a campanha de um conselheiro tutelar são muito grandes, pô. Sim. É um negócio que é surreal, é absurdo. Você tem mais requisitos para ser conselheiro tutelar do que se lançar vereador ou deputado estadual. Exatamente, né? Você tem que ter 2 anos de trabalho comprovado com crianças, você tem que ter experiência de trabalho com crianças comprovado por 2 anos. E isso tem que ser numa entidade que seja cadastrada nesse conselho da prefeitura, né, que é um conselho da criança e do adolescente. Sim. Se a entidade não for cadastrada, a declaração não vale, porque você pode ter trabalhado com criança, mas não vale, ou seja, você que trabalha como babá, você que trabalha como numa igreja, num grupo de jovens, mas que não tenha, a igreja não seja cadastrada nesse conselho da prefeitura, nessa secretaria, você não consegue participar do processo, simplesmente isso. E além disso, você tem que ter dedicação exclusiva, ou seja, o trabalho de conselheiro tutelar, você não pode exercer outra atividade em paralelo, você não pode ter outro emprego, pô. E o salário também não é um salário muito convidativo, né? Pelo que eu pesquisei, na faixa de R$2.000. Ou seja, qual o professor, por exemplo, né, que geralmente trabalha com criança, vai deixar... Que vai largar um emprego na escola para trabalhar por R$2.000. Então. Entendeu? Então é muito restritivo, são muito poucas pessoas que vão estar dispostas a fazer esse sacrifício. E ainda por cima, os parlamentares eleitos da direita, infelizmente, não só aqui, mas também boa grande parte do Brasil, eles não se preocuparam em fazer essa mobilização para colocar os candidatos, para buscar pessoas que fossem de direita, que tivessem esses requisitos e cadastrar essas pessoas para saírem como candidatas. Então isso dificultou com que agora quando aconteceu essa mobilização nas redes sociais, para que as pessoas votassem na eleição do Conselho Tutelar, dificultou para que nós tivéssemos realmente candidatos de direita. Pô. Sim. A gente recomendou alguns nomes, né, nas nossas redes sociais, só que realmente só tinha um, tipo, que de fato a gente tinha conhecimento, que a gente conversava, que era um rapaz de Lagarto, né, que é o Michel Bruno. A gente só tinha esse nome que a gente conhecia, conversava e tal. Mas em outras cidades também tinha Capela, né, que tem um rapaz chamado Vitor, né, do Direita Capelense, que ele também foi candidato, também não ganhou. Mas assim, aqui em Aracaju a gente não tinha ninguém. A gente chegou aqui na última semana buscando nomes que a gente tivesse conhecimento de que eram pessoas mais alinhadas, que tinham valores cristãos ou que participavam de alguma igreja.
Teve Lúcio que fez uma campanha nesse sentido, né, pegando pessoas da igreja para poder recomendar. E algumas dessas pessoas ganharam. Sim, graças a Deus. Graças a Deus ganharam, né? Mas assim, para vocês verem a dificuldade de como foi todo esse processo para a construção, para colocar as candidaturas de conselheiros tutelar no Brasil e aqui em Sergipe, especialmente aqui em Aracaju, né? A gente não teve realmente a oportunidade de dizer assim, não, esse daqui em Aracaju é um candidato de direita que representa os nossos valores, que, por exemplo, é alguém que reconhece a importância do homeschooling, por exemplo, que não vai atrapalhar uma família que esteja fazendo homeschooling. A gente não teve esse candidato. Infelizmente, aqui é o que eu chamo a eleição agora de conselheiro tutelar, que a direita viveu agora, esse ano, é a eleição de 2018 para senador. Sim. Que Bolsonaro, ele, com a força política que ele estava naquele momento, ele elegia uma pedra, mas não tinha pedra para votar. Infelizmente, a gente teve que votar aqui em Alessandro Vieira, porque não tinha opção para senador. Então, deu no que deu, um traidor, que está agora no Senado. Que fez a pele das fake news, né? Cobrem aos sergipanos que votaram nele. Votei. Não votei em Alessandro, não. Não? Ah, não, votei. Eu ia votar em André Moura, velho. Só que eu digo, André Moura tá bandido por bandido. Era melhor André Moura. Verdade. Do que Alessandro Vieira. Mas, infelizmente, né, fui pela pesquisa, porque André Moura, pelo que eu vi na pesquisa, tinha mais chance de ganhar, né, nas pesquisas. Sim. Eu digo, não, vou votar em Alessandro para ver se tira Valadares. Valadares acabou não ganhando, quem ganhou foi Alessandro. Então, e Rogério Carvalho, né? Sim. Então acabou que sobrou essa peça aí no Senado, infelizmente, né? Mas o cenário de eleição do Conselho Tutelar, voltando, foi basicamente isso. A gente tinha direita mobilizada, pessoas ligando para mim, perguntando no WhatsApp quem eu voto para Conselho Tutelar. Aí a gente não tinha quem indicar. Sim, Foi uma eleição que realmente agora fica de aprendizado, né? Para que a direita, agora nos próximos meses, nos próximos anos, agora vem a eleição de vereador, aí ano que vem, a direita sergipana vai ter candidato, a gente vai colocar nomes para poder a gente dizer, não, esse aqui é candidato de direita, que tem compromisso com os valores e também compromisso com o desenvolvimento da direita aqui em Aracaju, em nosso estado. Alguém que realmente vai estar trabalhando, inclusive, para poder articular essa estruturação dos conselhos, né? Sim. Porque é fundamental que a gente tenha representantes eleitos que se preocupem em fazer base. Não adianta você ter simplesmente um vereador de direita, mas um vereador que está preocupado só com a próxima eleição. E esse é o problema de muitos políticos da direita, né? Que eles só pensam em se reeleger e se perpetrar. Mas quem vai ser a base dele? Quem vai apoiar eles? Esse é o problema. E não adianta colocar, você está fazendo base, mas está fazendo base com pessoas que não têm nenhum compromisso com os valores. Porque a política aqui em Sergipe, especialmente nos interiores, funciona assim. Você faz a sua base, mas a base é um líder comunitário, é alguém que não tem necessariamente compromisso com nenhum valor, é alguém que é de esquerda, é alguém que vota no PT, é alguém que fez o L. Aí não adianta, pô. Entendeu? Você tem que fortalecer uma base que seja de pessoas alinhadas com seus valores. E é isso que um vereador de direita, um deputado de direita tem que fazer. Sim. É buscar realmente trazer pessoas para a sua base política, um conselheiro tutelar, entendeu? Buscar um cara que vai fazer parte de um conselho de educação, de um conselho de saúde, um líder comunitário que tenha alinhamento com os valores. Porque se a gente quer realmente mudar a sociedade, mudar as políticas que são implementadas para a população, para que elas tenham a nossa visão e tenham realmente efetividade, porque nós sabemos que as políticas que são mais alinhadas ao campo liberal, elas têm muito mais efetividade para poderem tirar as pessoas da pobreza, para poderem dar resultado, trazer uma melhor segurança pública para as pessoas, são políticas voltadas para o espectro da direita. Isso a gente sabe pela prática. Sim. Então é necessário que, pelo amor de Deus, os deputados nossos, entendeu? Também quem vocês forem escolher para vereador ano que vem, nós temos esse compromisso. Então, que vocês busquem eleger pessoas que realmente vão estar compromissadas com isso, se preocupar em fazer base, em plantar sementes como o Bolsonaro plantou. Quantos que foram eleitos, que agora André Fernandes, Bolsonaro, a gente vai falar daqui a pouco, Bolsonaro teve em Fortaleza, André Fernandes lá realmente agora é uma liderança política extremamente forte naquele estado, e é uma semente que quem plantou? Bolsonaro. Então, os deputados de direita, os vereadores que vocês forem escolher, têm que ter esse compromisso. Então, eu acho que esse é um ponto muito relevante para o debate, né? Não adianta
Infelizmente, isso tem acontecido em vários lugares, inclusive aqui em Sergipe, tem deputado de direita, mas que não se preocupa em fazer base de direita. Então, é necessário que mude-se a mentalidade para que nas próximas eleições a gente tenha em quem votar para conselheiro tutelar, tenha quem votar para vereador, tenha quem votar para os outros cargos, deputado estadual, federal e senado. E lembrando que em 2026 são 2 senadores, né? Isso. Será que vocês vão querer Edivaldo como senador, né? Maria. Um lulista, né? Entendeu? Que estava lá com o Dilma semana passada, né? Então, pelo amor de Deus, né? Então, é necessário a gente refletir sobre isso. E outro ponto, Matheus, que eu trago, né? É uma reflexão também sobre o voto distrital, né? Que a eleição para conselheiro tutelar é um voto distrital. A cidade foi dividida em Aracaju em 6 distritos, né? Cada distrito tem seu conselho e você elege os representantes daquele distrito. Esse modelo, muita gente da direita defende esse modelo. Eu, particularmente, enquanto não houver, 2, 3 partidos no Brasil, número mínimo de partidos, eu sou contra. Por conta da dificuldade que é para você fazer uma campanha e para divulgar, por exemplo, a gente teve a seleção do Conselho Tutelar. Fora as restrições que você já tinha, que você não podia divulgar nas redes sociais sem ser a rede social do candidato. Você não podia, entendeu? Cara, é muita coisa que se você fizesse uma divulgação para um conselheiro tutelar, você podia anular a candidatura do cara. Pô. Se você fizesse uma live com o conselheiro tutelar e não desse espaço para outros que são de outro espectro político fazerem com você também, participarem, você poderia anular a candidatura do cara. Pô. É um negócio que era muito, muito absurdo. Sim. Aí, além dessa restrição, você tem a dificuldade de divulgar as candidaturas, porque as pessoas perguntam, eu voto em tal distrito, mas o candidato que é de direita está no distrito X. Aí, é complexo. O brasileiro ele não está acostumado com um sistema de voto distrital. E eu acho que a gente tem que se preocupar com muitas outras coisas antes de uma reforma política no âmbito eleitoral, né? Acho que tem que ter outras reformas primeiramente. Eu acho que o distritão, que é aquele tipo, quem ganha é quem tem mais voto. Eu acho que para mim é o modelo ideal. Se você realmente é democracia... Majoritário em tudo. Majoritário em tudo, de fato. Sem ser proporcional. É muito melhor. O voto que vai valer é o voto de você está votando em fulano de tal. Se fulano de tal teve voto para ganhar, entendeu? Independente do partido, o cara tem que ter o mandato dele, está eleito. São as pessoas que escolheram. Isso representa para mim, acho que é o sistema mais democrático que tem. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta, né? Assim, né? Só para lembrar, né? Questão do marco temporal, né? Só para fazendo comentário aqui paralelo, né? Quem votou contra aqui em Sergipe, né? Alessandro Vieira e Rogério Carvalho, né? Farinha do mesmo saco, né? No final das contas. No mesmo saco. Então, Alessandro Vieira está aí contra o agronegócio, inclusive Sergipe também tem uma grande parcela aí, tem muitos produtores rurais e tal, só não tem tanta tribo indígena, mas vai saber, né, o que é que pode acontecer com essas terras aqui que estão no interior do Sergipe, né, se esse marco temporal prevalecer. Então, Alessandro Vieira aí foi contra o setor produtivo de Sergipe, né, nesse voto aí no Senado. Bolsonaro vai a Fortaleza com Michele e mobiliza mais gente que na posse de Lula, né, aqui no 7 de setembro, né. Mas vou deixar aqui o videozinho para vocês assistirem, né. E aí muitas vezes se fala, né, tem que unir a direita no Brasil. A direita está unida. Para mim está mais do que claro nesse vídeo o poder de mobilização que Bolsonaro continua tendo, apesar de estar inelegível, do STF ter deixado ele inelegível. Bolsonaro, por onde passa, consegue arrastar uma multidão como essa. Isso aconteceu onde? Em Fortaleza. Fortaleza, capital, uma capital majoritariamente de esquerda, onde segundo o TSE, Bolsonaro teve 30 e poucos % dos votos, né, ano passado. Então, onde é que vê esse povo todo, né, para se mobilizar em torno de um ex-presidente que está inelegível, de um cara que não pode mais ser candidato, de alguém que não está fazendo campanha eleitoral. Foi simplesmente para um evento do PL Mulher, que também, como vocês podem ver aqui, deixando uma foto, o pessoal do Endireita Fortaleza lá, parceiros nossos inclusive, eles estavam lá, ajudaram a organizar esse evento, o evento lotado. Então, se tem um partido, se tem um presidente que consegue mobilizar as pessoas, esse cara é Bolsonaro e ele é a liderança que está representando a direita e que a direita naturalmente vai se reunir em torno do nome dele para eleger as próximas lideranças políticas ano que vem, né? E aí a esquerda, né, está preocupada com o conselheiro tutelar, que perderam essa eleição em muitos lugares,
Então, acho que vocês têm que se preocupar mesmo com o ano que vem, né? Porque se Bolsonaro conseguiu despertar esse sentimento na população da direita de mobilizar para uma eleição de conselheiro tutelar, imagine para a eleição de prefeito, caso André Fernandes, por exemplo, lá em Fortaleza, venha como candidato. Como é que não vai ser essa eleição? Como é que não vai ser polarizada essa eleição para prefeito ano que vem? Como é que não vai ser a eleição para os vereadores? Então é isso. O candidato de vocês não consegue mobilizar nem um terço disso aqui no 7 de setembro, que é um evento oficial, né? Atenção, motoristas de Aracaju, né? A SMTT começa a multar quem trafegar pelos corredores de ônibus em horário não permitido. Essa decisão está valendo já desde o último dia 30 de setembro, né? Cadê o prefeito da cidade, da qualidade de vida? Eu acho que o trabalho do próximo prefeito, a campanha do próximo do prefeito vai ser o seguinte, a campanha do próximo candidato, né, vai ser desfazer tudo que Edivaldo fez, né, porque a quantidade de merda, de besteira que esse prefeito está fazendo no final do seu mandato é absurda, né, e vem aí mais 500 milhões, né, Edivaldo conseguiu um empréstimo aí de 500 milhões para você, as próximas gerações aí pagarem, né, não sei como, para poder fazer obra em Aracaju. Então se prepare para ver Aracaju aí virar um canteiro de obras eleitoreiras ano que vem, para poder garantir a eleição, né, do candidato que ele vai apoiar, e vai ficar como esse corredor da Hermes ficou aí, né, 4 anos sem inaugurar, e quando inaugurou acontece essa quantidade de transtornos que está gerando para a população aracajuana. Então é esse o resumo dessa gestão, dessa péssima gestão da administração de Edivaldo Nogueira aqui na nossa capital, né? Então se preparem, 500 milhões que Edivaldo pegou com Dilma, é você que vai pagar. Talvez um IPTU mais caro, né? Então é isso, galera. Indo aqui para a última pauta, tem um deputado sergipano, agora o deputado Rodrigo Valadares, está sendo perseguido por Linda Brasil por conta de um vídeo que ele fez denunciando um caso de doutrinação numa escola particular aqui de Aracaju. A gente trouxe na semana retrasada, né, um caso também semelhante, que está acontecendo por parte de uma comissão da OAB, que está indo em escolas privadas aqui de Aracaju para falar com os alunos sobre racismo estrutural. Algo que não existe efetivamente, algo que é uma filosofia do atual ministro dos Direitos Humanos, lá o Silvio Almeida. E as crianças estão sendo doutrinadas, isso acontece em vários âmbitos, e no caso aí do deputado Rodrigo Valadares, ele pegou 2 publicações que foram feitas nos stories da própria escola. E agora a deputada Linda Brasil, deputada Linda Venezuela, né, como eu gosto de chamar, ou deputada Linda Venezuela, já que eu não sei como ela gosta de ser chamada, né, então fica deputada Linda Venezuela, né? Ela está perseguindo o deputado Rodrigo Valadares, ameaçando de processo por ele simplesmente denunciar esse caso, e ela chama o deputado Rodrigo de fascista, né? Ela diz que considera o deputado como fascista, segundo está aqui em matéria do NE Notícias, e diz que ele está ferindo o Estatuto da Criança e do Adolescente por expor as crianças. Eu digo, se a própria escola está expondo, o deputado é culpado por isso? Não é, né? Então, é mais um caso aí de perseguição, né? Que a gente vê por parte dessa esquerda, que adora, né, fazer o que quer, sem autorização dos pais, com os alunos nas escolas. E agora tem um projeto que o deputado Rodrigo Valadares, sabiamente, né, reagiu com ação concreta, colocou o projeto, que é de iniciativa também nossa do Direito Sergipana, para poder coibir essa doutrinação, para que os pais eles tenham autonomia sobre seus filhos, né, algo que é uma mágica, né, não, o pai tem autonomia sobre seu filho, né, é uma coisa que realmente de outro mundo, né, simplesmente é algo natural, né. Agora os pais dos alunos eles vão ter autonomia, se esse projeto avançar também a nível federal, né, como também está protocolado aqui em Sergipe, de tirar o seu filho de eventos que tenham caráter ideológico, de eventos de congressos, de ações que a escola patrocine e que não tenham alinhamento com os valores que os pais dessa criança coadunam. Então, esse projeto é de iniciativa fundamental, a gente parabeniza o deputado Rodrigo Valadares por essa iniciativa, né, de colocar esse projeto, e vamos trabalhar para que ele avance, assim como também nas Assembleias Legislativas, como está acontecendo no Rio de Janeiro, como está acontecendo em Santa Catarina, onde esse projeto já foi aprovado, e é necessário garantir essa autonomia para os pais dos alunos, para que eles possam, de fato, garantir que a educação dos seus filhos ela não seja contaminada e enviesada com a doutrina, com ideias, com ensinamentos que vão contra os valores que ele defende para a sua família, né? Então, é essa iniciativa para combater, né, e responder esse tipo de fala aí da deputada Linda Venezuela, né, que não tem nada o que fazer da vida, vai se preocupar, né? Acho que ela acha que a saúde de Sergipe, né, o USE lá não tem fila,
Eu acho que ela não se preocupa com a DESO, né, que deixa os municípios aí do interior de Sergipe 15 dias sem água. Eu acho que Sergipe está uma beleza, né, para ela estar se preocupando em estar denunciando o deputado porque falou da doutrinação na escola, né. Então, esse é um livro dos deputados da esquerda aqui de Sergipe, né. Então é isso, galera. Encerrando o nosso programa de hoje, pedir a vocês novamente que se inscrevam no nosso canal, @Direita Sergipana. Sigam nossas redes sociais, Direita Sergipana no Instagram, TikTok. E é isso, até semana que vem. Valeu, galera. Fui!